Para Vidya, foi pura felicidade. Ela se sentiu viva de uma forma que não sentia há anos. A atenção, a emoção e a diversão com os caras do basquete fizeram com que ela se sentisse a mulher mais desejada do campus. A vida era boa, os segredos eram seguros e ela finalmente estava jogando de acordo com suas próprias regras. E aí, pessoal? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, a gente vai falar sobre uma história real que vai deixar vocês de queixo caído. Estamos falando de um caso que aconteceu em Davangere, uma cidade no estado de Karnataka, na Índia. Davangere é uma cidade cheia de vida, com muita história, cultura e atividade econômica. Mas, por trás desse cenário vibrante, se esconde uma história escandalosa envolvendo uma mulher chamada Vidya, que nasceu em 1975 e é professora respeitada desde 1998. A vida dela deu uma reviravolta dramática quando se envolveu em um escândalo de relacionamentos inapropriados com vários estudantes do seu campus. Mas o que levou a essa virada chocante? Fiquem com a gente enquanto contamos todos os detalhes dessa história de arrepiar. Vamos começar! Antes de a gente seguir com essa história, não se esqueça de deixar aquele like, comentar e se inscrever para ficar por dentro de tudo. E se curtiu, compartilha com os amigos para que mais gente conheça essa história tão intrigante. Agora, vamos ao que interessa. Essa história começa com Vidya, uma professora bem-sucedida e respeitada. Inicialmente, ela trabalhava em Ariar, mas acabou sendo transferida para Davangere. Em 2002, Vidya se casou com Lakman, que também era professor, mas em um campus diferente, na cidade de Ranebenur. O casal chegou a investir em várias propriedades para aluguel por lá, o que deu a eles uma situação financeira estável. No entanto, a vida deles nem sempre foi tranquila. Apesar de estarem bem financeiramente, a vida do casal não era perfeita. Por serem funcionários públicos, estavam sujeitos a mudanças de local de trabalho, o que resultou em um casamento à distância. Mesmo com a separação física, o relacionamento parecia bem, já que eles se viam nos feriados e mantinham contato regularmente. No entanto, havia um grande desejo não realizado. Depois de anos de casamento, eles ainda não conseguiam ter filhos. Tentaram de tudo, incluindo programas de fertilidade e licenças prolongadas para passar mais tempo juntos e tentar engravidar. Mas nada parecia dar certo. Foi então, em janeiro de 2015, que Vidya recebeu uma notícia alarmante de um amigo em Ranebenur. Seu marido, Lakman, não era tão fiel quanto ela pensava. Inicialmente, ela não reagiu com raiva, aceitando a possibilidade de que ele pudesse ter filhos com outra mulher. No entanto, o que realmente a magoou não foi a traição, mas o fato de que o dinheiro que ela e Lakman haviam conquistado com tanto esforço estava desaparecendo. Quando Vidya começou a questionar Lakman sobre as finanças, ele sempre dava respostas vagas. Logo, ela descobriu que ele havia vendido uma das propriedades que possuíam em Ranebenur para sustentar sua amante. Essa foi a gota d'água. Ela temia que Lakman estivesse sendo manipulado por uma mulher mais jovem, que o via apenas como uma fonte fácil de dinheiro. Decidida a entender o que estava acontecendo, Vidya pediu ajuda de amigos para seguir Lakman e descobrir mais sobre essa mulher misteriosa. O que eles descobriram foi ainda mais surpreendente. A amante de Lakman era uma guia de música, um eufemismo para anfitrião ou artista. E, ao contrário do que ele acreditava, ela não era fiel a ele. Ela mantinha vários amantes, e cada um deles lhe dava presentes e dinheiro. Lakman era apenas mais um na lista dela. Vidya, então, conseguiu convencer Lakman a tirar uma licença de 3 semanas, levando-o para Davangere, onde ele ficaria com a família dela, que poderia cuidar dele. E foi aí que as coisas começaram a esquentar. A briga familiar foi feia, com a família de Lakman culpando Vidya por não conseguir engravidar, e sugerindo que isso teria levado ele aos braços de mulheres mais jovens. Já a família de Vidya acusou Lakman de infidelidade e egoísmo, já que ele preferiu manter o caso em vez de considerar a adoção. A situação ficou bem complicada. Uma tentativa de mediação em março de 2016 não deu certo, e o casal decidiu dar um tempo para refletir. A separação foi difícil. Embora houvesse raiva, ambos sentiam falta um do outro. No fim de 2016, eles se reconciliaram e prometeram reconstruir o casamento. Em dezembro, tomaram a decisão de adotar uma criança,
E, 2 meses depois, receberam uma menina de 6 anos em sua casa, com o apoio de uma babá para ajudar nos cuidados. A vida parecia estar se ajeitando, mas ainda havia algo de importante que não mudou. A faísca entre eles, que antes dava vida ao casamento, parecia ter se apagado. Já se passaram 14 anos desde que Vidya e Lakshman se casaram. A paixão, como acontece em muitos casamentos longos, foi substituída por companheirismo e responsabilidades compartilhadas. A distância entre os empregos dos dois ainda era um fator importante, mas, ao longo do tempo, Vidya deixou de se preocupar com a ideia de Lakshman ter uma amante. O que mais a incomodava era o impacto do drama em suas relações familiares. As tensões e divisões entre os parentes tornaram tudo ainda mais complicado. Em meio a esse turbilhão, Vidya encontrou conforto em sua amiga de longa data, Shalini. Aos 39 anos, Shalini parecia ser a imagem perfeita da graça, sempre com um sorriso no rosto, mesmo com seu próprio casamento em crise. Elas não eram apenas colegas de faculdade, mas se consideravam verdadeiras amigas. Sempre que Vidya se sentia angustiada ou sozinha, Shalini a convidava para um café ou uma caminhada à noite, para clarear a mente e desabafar. Em uma noite de fevereiro de 2017, durante uma dessas conversas, Shalini mencionou algo que fez os olhos de Vidya se arregalarem: festas de lama. Uma mistura de casais e solteiros, homens e mulheres em busca de algo fora do comum. Era um segredo compartilhado entre aqueles que já participavam, mas para Vidya, a ideia era ao mesmo tempo chocante e fascinante. Ela só havia visto algo parecido em filmes e nunca imaginou que isso pudesse acontecer de verdade. A curiosidade tomou conta de Vidya, e ela fez várias perguntas. Como funcionava, quem participava, o que era permitido e o que não era. Shalini, rindo da reação da amiga, explicou tudo. Mas a verdadeira surpresa veio quando, quase séria, ela convidou Vidya para participar de uma dessas festas. Vidya se assustou com a proposta e recusou imediatamente, rindo nervosamente. Ela não conseguia imaginar estar cercada por tantos estranhos. E se eu entrar em pânico? Ou pior, e se eu simplesmente perder o controle? Disse ela, tentando brincar, mas com um certo medo no fundo. Shalini caiu na gargalhada, balançando a cabeça diante da ingenuidade de Vidya. Você é muito doce para esse mundo, brincou ela, mas a curiosidade de Vidya estava ali, intacta, mesmo que ela não estivesse pronta para se aventurar. Em março de 2017, Shalini apresentou Vidya a Yogesh, um jovem de 22 anos apaixonado por futsal. Mas ele não era só isso. Também já tinha participado de algumas dessas festas secretas organizadas por Shalini. As reuniões eram exclusivas, com regras rígidas. Todos precisavam estar saudáveis, discretos, claro, limpos. Conhecer Yogesh só aumentou a curiosidade de Vidya. Ela se sentia nervosa, mas ao mesmo tempo excitada com as perguntas que começava a fazer sobre essas festas. Fazia muito tempo que ela não se sentia desejada. A intimidade com Lakshman já estava distante há muito tempo. Dividida entre a tentação e a culpa, Vidya vacilou várias vezes. Mas, no final de maio de 2017, ela se viu em uma pousada local, participando de sua primeira festa. E foi uma experiência que a deixou não só fascinada, mas também com vontade de mais. Logo, Vidya se tornou uma frequentadora assídua, ansiosa pelas próximas festas, até pagando os custos do quarto. Sua vida ganhou uma nova energia. Ela sorria mais, se sentia mais viva e confiável, e a sensação de ser desejada pelos jovens nessas festas a fazia sentir algo que seu marido Lakshman nunca havia sido capaz de proporcionar. Surpreendentemente, a nova alegria de Vidya teve um impacto positivo em seu casamento. As conversas com Lakshman se tornaram mais calorosas, e ela passou a curtir mais a companhia dele quando ele estava em casa. As noites se transformaram em momentos agradáveis, onde falavam sobre a filha adotiva, o trabalho e os planos de viagem para o verão. As ausências frequentes de Lakshman já não a incomodavam mais. Ela havia encontrado seu próprio refúgio secreto. Então, em junho de 2017, durante uma palestra, Vidya ouviu um grupo de alunos, Chirag, Onkar, Rohan e Santos, conversando baixo sobre suas escapadas. Eles se gabavam de participar de suas próprias festas, contratando 2 mulheres para diversão. Vidya ouvia, com um sorriso discreto nos lábios, claramente divertida com o que ouvia.
Ela não se sentia desconfortável com a situação. Afinal, todos tinham seus segredos, e enquanto eles mantivessem isso longe da sala de aula, ela não se importava. Vidya sentia que havia encontrado seu próprio equilíbrio na vida e, pela primeira vez em muito tempo, estava confortável com isso. Certa vez, durante uma brincadeira com Chirag, ela provocou-o sobre essas festas em que os rapazes pagavam mulheres por uma noite de diversão. Chirag ficou nervoso, mas ela logo tranquilizou com um sorriso acolhedor. Está tudo bem. Não tem por que se sentir culpado. Vocês são adultos agora, não se preocupem. Eu não vou ficar brava. Chirag, um pouco mais à vontade, admitiu. Não é algo normal, mas é algo que fiz com Onkar, Santoshi Rohan, só por diversão. E é uma sensação boa. Vidya assentiu, com um olhar experiente. Isso é completamente normal. Garotos se divertindo. Desde que todos estejam jogando com segurança, é só entretenimento. Curioso, Chirag levantou uma sobrancelha e perguntou: Você entende isso muito bem, senhora? Você também já fez isso? Vidya, sem hesitar, sorriu maliciosamente. Já brinquei com alguns amigos mais jovens, confessou ela. Até mesmo alunos de sua idade. Por que não? A vida é curta. Ela se inclinou levemente, com um sorriso brincalhão. Quem sabe um dia a gente tente juntos, hein? Chirag, com os olhos arregalados e um pouco nervoso, riu e sussurrou. Contanto que a gente mantenha segredo. E foi assim que tudo começou. Dias depois, Chirag mandou uma mensagem a Vidya, convidando-a para uma festa com seu grupo. Ele manteve a conversa descontraída, mas seu coração disparou ao digitar as palavras. A resposta dela veio rápido, um sim brincalhão, mas com uma condição: só você. Nenhuma outra garota dessa vez. Chirag ficou aliviado e excitado. Isso é perfeito. Assim fica mais tranquilo. A primeira festa aconteceu no início de agosto de 2017, em uma pousada que os rapazes alugaram. A experiência foi além do que eles esperavam. A energia e a empolgação de Vidya os deixaram boquiabertos, e a diversão continuou a ser o centro das conversas entre eles. Uma semana depois, repetiram a dose. E no domingo seguinte, mais uma vez. Para Vidya, aquilo foi pura felicidade. Ela se sentia viva de uma maneira que não sentia há anos. A atenção, a emoção e a diversão com os caras do basquete a faziam se sentir a mulher mais desejada do campus. A vida estava ótima, seus segredos estavam bem guardados, e pela primeira vez, ela estava jogando conforme suas próprias regras. No final de agosto de 2017, uma briga estourou na cafeteria perto do escritório de Vidya. Onkar, claramente frustrado, a confrontou. Por que você sempre me ignora? Ele perguntou irritado. É porque eu não sou tão grande quanto os outros? Toda vez que jogamos, você fica em cima do Chirag, do Santoshi e do Rohan, mas mal olha para mim. Vidya piscou, surpresa, sem saber o que dizer. Não tinha percebido que suas ações estavam fazendo Onkar se sentir excluído. Tentando acalmá-lo, ela suspirou. Ah, não é nada disso. Eu não estava tentando te ignorar. É só que as coisas ficam complicadas. Você sabe como é, quando estamos todos no meio do momento. Ela deu um leve sorriso, tentando aliviar a tensão. Não tem nada a ver com tamanho ou qualquer outra coisa. Me desculpe se foi essa impressão. Mas Onkar não parecia convencido. Ele cruzou os braços e seus olhos se estreitaram. Se isso acontecer de novo, eu vou ficar louco. Melhor não me deixar de fora da próxima vez, disse ele, com um tom ameaçador. A ameaça pairou no ar e Vidya sentiu um peso no estômago. Mais tarde, ela confidenciou a Chirag. Talvez a gente devesse parar de convidá-lo. Os caras sensíveis não são tão divertidos e não são como os outros. Estou ficando nervosa, e se ele não conseguir ficar de boca fechada? Chirag deu de ombros. Sim, melhor prevenir do que remediar. No final de agosto, Onkar começou a perceber que algo estava errado. Seus amigos estavam estranhamente distantes, sem convites para jogos de basquete ou encontros na lanchonete. Seu instinto lhe dizia que havia algo acontecendo, especialmente porque Vidya havia sumido do seu círculo habitual. Certa noite, determinado a descobrir o que estava acontecendo, Onkar pegou sua motocicleta e foi até a pousada onde os encontros aconteciam.
O recepcionista o reconheceu de imediato. Ei, eles estão aí? Onkar perguntou, tentando disfarçar a impaciência. Meus amigos, tem quartos reservados com o nome deles? O recepcionista, sem saber do que estava por vir, sorriu e respondeu. Sim, a senhora Vidya e os meninos fizeram check-in por volta das 18 horas. O sangue de Onkar ferveu. Por que não me convidaram? Murmurou para si mesmo, irritado. Com a mandíbula cerrada, ele forçou um sorriso. Eu estava ocupado, só isso. Estava atrasado, mas vou me juntar a eles agora. Sua mentira lhe pareceu amarga, mas sua mente já estava pensando em como ia agir. Onkar pegou a chave do quarto e, sem hesitar, foi até lá. Quando entrou, a cena que encontrou foi um choque para todos. Chirag, Santosh, Vidya e Rohan congelaram, com os olhos arregalados, como se tivessem sido pegos em flagrante. Sem dizer uma palavra, Onkar atacou Chirag com um soco que espalhou o caos pela sala. Rohan tentou separar os dois, mas Onkar estava longe de ter terminado. Seus olhos estavam queimando de raiva quando se virou para Vidya e começou a cuspir acusações. Você se acha muito esperta, né? Ele rosnou. Quando estávamos todos aqui, você mal olhou para mim. Agora fica se aproximando dos meus amigos? Vidya, indignada, respondeu com firmeza. Nunca foi nada pessoal, Onkar. Mas o temperamento de Onkar explodiu. Ele se lançou em direção a ela, mas Chirag reagiu rápido, desferindo um golpe forte que o desequilibrou. O que ninguém esperava, porém, foi o que aconteceu a seguir. Onkar puxou uma faca do bolso e a apontou diretamente para Vidya. O pânico tomou conta de Vidya, que correu para se esconder atrás de Rohan, que rapidamente se posicionou na frente dela. Com raiva, Onkar fez o movimento com a faca, atingindo Rohan, que tentava proteger a professora. Chirag não hesitou e, com um chute forte, derrubou Onkar no canto da sala. Vidya aproveitou o momento e correu desesperada para fora da sala, gritando por ajuda o mais alto que podia. Os seguranças chegaram em minutos e rapidamente imobilizaram Onkar. Rohan, ferido gravemente, foi levado apressadamente para o hospital. Ensanguentado, ele precisou de cuidados intensivos, mas, felizmente, sobreviveu. As consequências chegaram rápido e duras. Vidya, com lágrimas nos olhos e tremendo, se sentou sob as luzes fluorescentes da delegacia de polícia, algemada e completamente abalada. A notícia se espalhou rápido, e logo o campus inteiro estava cheio de sussurros. Rohan! Ninguém conseguia acreditar. O garoto brilhante do time de basquete, sempre educado, sempre dedicado. Como ele poderia se envolver em algo assim? E Vidya, uma professora respeitada, uma verdadeira figura materna na comunidade acadêmica. A incredulidade logo deu lugar à condenação. Tanto alunos quanto professores começaram a questionar suas ações. Ela deveria ser um exemplo, comentou um aluno. Ela não era um modelo a ser seguido, disse um professor, balançando a cabeça. Ela traiu o papel dela como educadora. Para muitos, as escolhas pessoais de Vidya haviam ultrapassado os limites. Não importava o que a motivava, solidão, tédio, questões pessoais. Ela deveria guiar seus alunos, não se envolver em comportamentos imprudentes. E agora, havia uma vítima real, Rohan, o jovem que apenas tentava proteger alguém, mas que acabou pagando o preço por ultrapassar os limites do aceitável. Onkar, por sua vez, não conseguiu esconder a frustração enquanto falava com as autoridades. Sua raiva não era só por causa daquela noite. Ela vinha se acumulando há meses. Eu sempre fui o que gastava mais, desabafou. Quando dividíamos os custos do quarto ou íamos à cafeteria, eu sempre cobria o Chirag, o Santosh e o Rohan. E quando começamos a convidar a senhora Vidya, eu não me importava. Achei que ia ser divertido para todos nós. Mas aquela diversão havia se transformado em algo bem diferente. Onkar se sentia excluído, deixado de fora. Quando a gente se reunia, era sempre a mesma coisa, ele murmurou, com um olhar distante. Ela só prestava atenção no Chirag, no Santosh e no Rohan. Eu ficava ali, só observando, como se fosse um espectador. Eu não queria só isso. Ele apertou os punhos, a raiva estampada no rosto. E então, quando a festa acabava, quando todos iam embora, era quando ela finalmente me dava atenção.
Como se eu fosse uma opção de última hora. Onkar estava cansado de se sentir ignorado. Não era só isso. Era uma questão de justiça. Ele queria a mesma atenção, o mesmo tratamento. A dúvida o consumia. Seria porque ele não era tão importante quanto os outros? É isso. Ele zombou, amargurado. Por que eu não sou tão grande quanto os outros? Só porque eles têm mais para mostrar. Eles têm prioridade. Isso não é justo. Não está certo. Quando descobriu que seus amigos haviam ido para outra festa sem ele, as suspeitas ficaram ainda mais fortes. Nem sequer me contaram. Sua voz estava rouca de frustração. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Eu sabia que algo estava errado, então fui para o lugar de sempre. E lá estavam eles. A mesma sala, a mesma configuração. Mas e eu? Nada de Onkar. Ele fechou a mandíbula, com orgulho irremediavelmente ferido. Já estava cansado de ser deixado de lado. Só queria dar uma lição, fazer ela entender o que é se sentir excluído. Mas aí o Rohan teve que se meter, como um herói, e as coisas saíram do controle. O advogado de Vidya argumentou que ela estava sob uma pressão imensa desde que o escândalo com os alunos de basquete havia estourado. Seu casamento com Lakman já estava em frangalhos há um tempo, e o incidente só piorou a situação. O relacionamento deles vinha sendo tenso há anos, e a intimidade havia desaparecido completamente. A família de Lakman até sugeriu que ele a deixasse, mas ele preferiu ficar, alegando o filho adotivo como motivo para não abandonar a esposa. Depois do escândalo, Vidya, Chirag, Santosh e Onkar foram expulsos da faculdade por mancharem a reputação da instituição. Foi um golpe duríssimo para todos os envolvidos. Vidya, no entanto, não compareceu ao tribunal até muito tempo depois do incidente. Quando finalmente foi, ela falou de coração aberto com o juiz sobre os problemas em seu casamento, a falta de carinho e como passou anos tentando lidar com a dor de não ter filhos. Ela compartilhou a frustração de descobrir as traições do marido e como, em busca de recuperar a autoestima, acabou se envolvendo nas festas com seus alunos. Com os olhos marejados, ela admitiu que se tornou dependente da adrenalina que aquilo lhe trazia, mas reconheceu que estava errada. Pediu desculpas a todos que estavam envolvidos e fez um pedido sincero para que ninguém seguisse o seu exemplo. O juiz do Tribunal Superior de Davangere considerou Onkar culpado pela agressão a Rohan e pela tentativa de ferir Vidya. Ele foi condenado a uma pena máxima de 10 anos de prisão. Vidya foi acusada de má conduta e recebeu uma sentença de 3 meses atrás das grades, enquanto Chirag e Santosh receberam penas de 1 mês cada. Após ser libertada, Vidya voltou a morar com o marido em Ranebenur, onde Lakman seguiu seu trabalho como professor. Que lições podemos aprender com essa história?